Tiana Gomes, que há de nos falar sobre o capítulo 15 do Evangelho Fora da Caridade Não Há Salvação, itens 1 a 10. Exatamente. Cristiana, por favor. Vocês veem já a apresentação? Está disponível para Já, vocês? já sim. Ótimo. E que eu agradeço também, Celso, que oportuna a página de harmonização de hoje. Eu até anotei algumas coisas, eu espero me lembrar de comentar isso ao final, mas foi E muito feliz a sua os escolha. espíritos fazem essa malandragem com a gente, né, Cristiana? Muito bom, graças Bendita a Deus. malandragem. Graças a Bendita. Deus, porque sozinha é braba, é bem braba. Então, gente, como o Celso adiantou, hoje eu vou conversar com vocês sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo lindo, mas é muito grande, muito grande. Tem várias camadas de informações que a gente pode tirar dele, e eu escolhi algumas. Era impossível falar sobre tudo, mas eu adorei estudar sobre o tema, tive a oportunidade de me aprofundar muito não só em temas espíritas, mas até em alguns temas civis, por assim dizer, né? Alguns temas mundanos. Estou muito satisfeita com o que eu consegui aprender para poder conversar com vocês. E recomendo fortemente. Se vocês tiverem a oportunidade, se vocês tiverem a vontade, leiam de novo, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui já leu esse capítulo. Leiam de novo esse capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação, porque eu acho que ele sempre ajuda a gente a ter um filtro melhor para andar no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Eu não estou conseguindo mover a minha. Ah, foi. A primeira coisa com a qual eu tive uma certa dificuldade quando eu li, né, quando eu peguei o capítulo para ler, foi o seguinte: o que é caridade para a gente entender o fora da caridade, né? E o que é salvação? Eu estou me salvando do quê? Eu estou me salvando de quê? De quem? E por que que eu estou me salvando? Então, eu gostaria que, enquanto eu fosse conversando com vocês agora durante a tarde, vocês fossem pensando nessas coisas, né? O que que é caridade, o que que eu entendo por caridade e o que que eu entendo por salvação. O primeiro lugar que me socorreu foi o dicionário. Eu sempre vou quando eu começo a fazer as palestras, né? E, segundo o dicionário brasileiro da língua portuguesa, caridade tem vários significados. Tem até um teológico, que é a primeira entrada. É uma caridade, seria uma qualidade moral e espiritual que leva ao amor a Deus e ao próximo. Depois fala de amor ao próximo, que consiste em ajudar os desvalidos. Fala em ajuda ao donativo que se dá aos pobres, uma esmola. Fala em compaixão em relação a alguém que se encontra em situação difícil. Fala em benevolência, que até tem uma definição espírita também. E tem uma definição regional, que é culinária, que fala que é um um bolo de farinha de trigo, ovos, açúcar e manteiga. Eu acho que tem a ver com alimentação, com doação, com suprir essa necessidade de alguém. Mas essas são as definições que o dicionário me dá. Também me socorri dele para entender o que era salvação. Ato ou efeito de salvar-se, um salvamento. O que livra alguém de uma situação que oferece perigo, um cumprimento formal, uma saudação, passagem de uma situação decadente para uma situação de vitória e uma entrada religiosa. Salvação seria libertação do pecado que leva o fiel a obter a felicidade eterna. No que se refere especificamente à salvação, eu ainda me deparei com uma definição religiosa. Veja, uma definição que não é espírita, é religião, mas religiões de base cristã. Nós podemos aí conversar um pouquinho acerca de dogmas católicas e dogmas protestantes. Olha o que eles entendem a respeito de salvação. Salvação tem três pilares: a graça de Deus. Então, a salvação tem origem em Deus, é um dom. A gente vai ganhar de qualquer jeito. Ninguém é salvo pelo que ele faz ou deixa de fazer. Ou ultraprocessados. A gente é salvo pelo fato de acreditar em Deus.
seria fácil, né? Se dependesse só de Deus para a gente salvar, eu acho que esse caminho era bem interessante. Diz também esse conceito de salvação cristão, de parte das doutrinas que acreditam, que se baseiam na vida de Cristo, que para a gente se salvar, a gente dependia da base da morte de Cristo. Então, tipo assim, Cristo prometeu na cruz, disse para a gente que ele estava morrendo para salvar a gente. E o que o homem precisava fazer nessa história toda? É o terceiro pilar. Ele tinha uma única condição que ele precisava atender. Ele iria ser salvo porque Jesus morreu pela gente, porque Deus dá esse dom, desde que fosse feita aliança com Jesus e com Deus. Se o homem seguisse aquela cartilha da aliança com Jesus e com Deus, ele seria salvo. Então, salvação para o catolicismo e o protestantismo é uma mudança do estado de condenação em que o pecador se encontra, e todos nós somos pecadores por causa do pecado original, para um estado de bem-aventurança, no qual ele só chega pela graça de Deus. Essa é uma definição religiosa não espírita. Aí eu pergunto a vocês, e aí vocês vão continuar pensando até o final da palestra. Essas definições que chegam até a gente de senso comum, definições linguísticas, que são situações que dependem de cultura, que dependem de momento histórico, esses conceitos satisfazem vocês? Com esses conceitos sobre os quais a gente conversou aqui nos últimos minutos, vocês conseguem compreender a máxima, o lema, fora da caridade não há salvação? Eu continuava em dúvida. E aí, para nossa orientação, eu fui atrás do que Kardec diz sobre a caridade, e existe uma definição contida no Livro dos Espíritos. Kardec perguntou assim, pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Gente, a pergunta de Kardec é muito inteligente e muito dirigida. Por que ele usa o atributo verdadeiro? Porque era verdadeiro segundo a compreensão de Jesus. Verdadeiro porque é o seguinte, o significado de uma determinada palavra, como eu falei um pouquinho antes, é dado por uma cultura, é dado por um momento histórico, é dado por uma sociedade. Só que esses conceitos não interessam para a gente aqui, nesse momento, para compreender fora da caridade não há salvação. A gente precisa saber como era a caridade entendida por Jesus. E por que como entendida por Jesus? Aí a gente vai num outro ponto do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 625, onde a espiritualidade nos informa o seguinte, que Jesus foi o espírito mais evoluído, mais perfeito que encarnou no planeta Terra. Então, qual é o exemplo e qual é a compreensão de caridade desse espírito? Aí a explicação, a resposta dos espíritos é a seguinte: caridade é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Caridade é uma virtude. Benevolência, indulgência, perdão também são virtudes. E estudando, só para que vocês depois se interessem e possam pesquisar também, os espíritos que tratam dessas virtudes no Pentateuco são espíritos ligados a Paulo de Tarso. Os espíritos que explicam esses conceitos são espíritos que foram discípulos de Paulo de Tarso quando Paulo de Tarso estava encarnado. Eu achei isso muito legal. E aí, esse talvez seja um dos slides mais simples de aparecer para vocês, mas nisso aqui tem muita informação. Por que eu falei que o estudo tinha muitas camadas? Porque a gente vai até numa base filosófica. A gente fala que caridade é benevolência, indulgência e perdão. Como é que a gente pode enxergar isso? O ser humano, para sua
o ser humano, ser espiritual para a sua evolução, precisa se aperfeiçoar. E ele tem que ter boas práticas. Se esse ser espiritual praticar o mal, vai ser ruim para ele por dois motivos. Um, porque ele está prejudicando outro espírito. Outro, porque o segundo motivo seria porque ele vai criar débitos para ele mesmo. Então, por exemplo, estar aqui encarnado, ou estar no mundo espiritual e praticar o mal, é um dos impeditivos para que a gente possa evoluir. E aí vem a seguinte questão. Então, se eu não faço mal, eu vou fazer o bem. Sim, bem é o mínimo que a gente precisa fazer para conseguir se aperfeiçoar. Bem é o mínimo que a gente precisa fazer para evoluir. Quando eu falo ali em beneficência, beneficência é uma ação no bem. Quase todo mundo pode fazer ações do bem se tiver esse intuito. A grosso modo, um político que doa cesta básica em época de eleição está fazendo bem. É uma beneficência. Claro que ele está sanando a fome daquelas pessoas necessitadas por algum motivo. Mas ele está fazendo caridade? Percebem que, assim, caridade é um bem, mas é um bem qualificado. Qualificado pelo quê? Qualificado pela sua vontade de fazer o bem. A vontade de fazer o bem é uma virtude. E aí você sai da beneficência para a benevolência. É uma evolução da sua conduta como espírito. E aí sim é uma virtude. Quando você faz a caridade, quando você faz a benevolência, você está fazendo aquilo sem fazer cálculo, sem raciocinar. Eu não vou ter essa vantagem, eu não me beneficiei de alguma coisa. Você está fazendo porque você sente prazer em fazer aquilo. Kardec falava em ação, não é voluntária que ele usa um ardor no coração, um ardor do bem no coração. Era assim que Kardec falava que é a caridade. É você fazer o bem sem nem sentir. E aí, a gente pode pensar no seguinte, que isso vai ser importante para o fechamento da palestra lá na frente. Existem as dimensões humanas. O homem, como vocês podem ver aí, ele pensa, ele sente e ele age. O homem pode pensar, sentir e agir no mal, o que é o que a gente deve evitar a qualquer custo. O homem pode pensar, sentir e agir no bem, que é o que a gente minimamente tem que fazer para ter uma boa trajetória na nossa vida espiritual e física. Agora, quando o ser humano consegue pensar, sentir e agir na virtude, o pensar na virtude é a indulgência. O que é indulgência? É você sempre pensar nos seus irmãos, no próximo, na vida social, pensar bem. É sempre você, tipo assim, você recebeu uma informação, você nunca acha que aquela informação vem com maldade. Quando você coloca a mente na ação com outro espírito, aquele espírito ali vai só somar com você para produzir alguma coisa boa. Essa é a indulgência que a gente tem. A gente se cobra para se aperfeiçoar, mas a gente não cobra ao nosso companheiro, ao nosso próximo. A gente vai tentar, de todas as maneiras, facilitar a caminhada desse próximo aqui nessa encarnação, na vida terrestre, para que ele seja aprovado nas provas dele, e a gente, no mundo espiritual, também vai agir dessa maneira. O sentir com virtude é o perdão. Perdão no seguinte sentido: se alguém me falar alguma coisa que me ofenda, se alguém falar alguma coisa que poderia me prejudicar, eu vou colocar o filtro da virtude e aquilo ali não vai entrar no meu sentimento. Eu não vou deixar a maldade alheia interferir nos meus sentimentos, eu não vou deixar interferir nas minhas emoções. Isso é que é a virtude no sentir, isso é que é o perdoar. E, por último, a virtude no agir é a benevolência, é o querer agir no bem, é o não fazer esforço para fazer o bem. Isso é a caridade. Eu espero que eu tenha conseguido simplificar o suficientemente para vocês, porque aí a gente entra
no conceito de salvação para a doutrina espírita. Lembram que lá na definição religiosa anterior de salvação, tinham aqueles 3 elementos, que a salvação dependeria exclusivamente da graça de Deus, do fato de Jesus ter morrido para nos salvar e da aliança que o homem fosse fazer com Jesus e com Deus para garantir essa salvação? Pois bem, no Espiritismo, diametralmente oposto, a perfeição é um determinismo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: não existe dogma no Espiritismo. Mas se tem algo que a gente escuta desde sempre, quando a gente começa a estudar um pouquinho a doutrina espírita, nós estamos fadados à perfeição. Nós estamos condenados a sermos seres humanos perfeitos. Nós estamos... É garantido que nós seremos espíritos elevados igual a Jesus, mas é muito lá na frente. A gente tem que passar por muitas provas, por muitas encarnações. E no Espiritismo, diferentemente do que a gente viu anteriormente, nós só vamos caminhar segundo as nossas obras. E nesse ponto entra essa página de harmonização tão bonita que o Celso leu no início hoje do nosso trabalho, porque a página fala das nossas boas obras e fala de amor, de humildade, de paz, de paciência, de caridade, de fé, e recomenda: brilhe a vossa luz. Porque se a nossa luz não brilhar, a gente não evolui. Se a gente não evoluir, se a gente não se aperfeiçoar, não tem salvação. A salvação não é um presente, a salvação é uma necessidade nossa de evolução. E aí você pode pensar assim: mas no Espiritismo, então, Deus te abandona a sua própria sorte? Não. Deus está sempre nos acompanhando, nós somos suas criaturas. Nós estamos nele e ele está em nós. Só que ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu o tempo que for. Deus está lá, esperando a gente chegar. Ele sabe que a gente vai chegar. E a gente vai nessa caminhada, mas ele não interfere na nossa caminhada. Ele nos dá as ferramentas. E aí, por exemplo, o Espiritismo é uma ferramenta para a gente poder evoluir. Saber que a caridade é um caminho, que é uma ferramenta, é uma ajuda divina para o nosso caminho, entendem? Então, no Espiritismo, salvação vai depender das nossas próprias obras, e eu coloquei uma figura aí do bebê envelhecendo e do espírito se encolhendo para tornar a encarnar. E aí, sucessivas vezes, a gente vai nesse ciclo de reencarnações até a gente se depurar. O segundo aspecto que a gente vai ver em relação à salvação no Espiritismo é o conceito de homem de bem, que a gente encontra, tem no Livro dos Espíritos e tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gostaria de contextualizar e atualizar um pouquinho, eu não estou dizendo que Kardec está errado, jamais, mas Kardec trabalha com o conceito de homem de bem, e eu vou preferir tratar com o conceito de ser humano de bem. O verdadeiro ser humano de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Vejam, na sua maior pureza é de forma desinteressada, sem cálculo, sem raciocínio, sem achar que vai ganhar nada com aquilo. É uma virtude, é isso que eu quero dizer. Possuído do sentimento de caridade, esse ser humano de bem, e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. O ser humano de bem é bom, humano e benevolente. Quer dizer, ele tem a vontade de fazer o bem para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. A exemplo de Jesus, então Jesus não precisa morrer na cruz para nos salvar. Jesus veio nos dar exemplo de como nos conduzirmos para que a gente possa se aperfeiçoar. Então, a exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, que é aquela questão de a virtude do bem sentir é perdoar. Não há outro jeito de evoluir na escala espírita sem a prática da caridade, que é o desejo espontâneo e constante do bem. Mas a gente não precisa de fazer aliança nenhuma.
Não existem condições. Fazer o bem por si só já nos leva ao aperfeiçoamento. A gente não precisa se filiar nem a nada nem a ninguém. E isso nos traz objetivamente ao capítulo. Só agora eu estou começando o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Fora da Caridade não há salvação. E a primeira frase desse capítulo é: o de que precisa o espírito para ser salvo? E Kardec vem com 3 textos evangélicos. Kardec até fala pouco em relação a esses trechos evangélicos, porque eles são tão ricos e têm tantos desdobramentos, mas, ao mesmo tempo, eles são muito autoexplicativos. Veja, um desses trechos, que eu tentei encurtar ainda mais do que está lá no Evangelho, é o último julgamento. São todos trechos conhecidos. Diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua majestade, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros. Dirá o rei, que aí é Jesus, aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhe responderá: Jesus, em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Então, o que eu queria pedir para vocês pensarem é o seguinte: de que precisa o Espírito para ser salvo? Do que a gente precisa para se aperfeiçoar? Olhem os requisitos que Jesus colocou aí na hora do último julgamento, que também chamam de julgamento final: dar de comer, dar de beber, dar um teto a alguém, vestir alguém, curar ou ajudar a tratar de alguém e visitar alguém num presídio ou visitar alguém que esteja encarcerado. É só caridade, é só bondade, não tem outro requisito. Não existem formalidades além da prática do bem desinteressado. Vamos para o segundo trecho, que é um trecho mais conhecido ainda, que é a parábola do bom samaritano. Aquelas pegadinhas dos doutores da lei que viram para Jesus e dizem: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Possuir a vida eterna é o que eles consideravam a salvação. E responde Jesus: o que está escrito na lei? E os doutores da lei dizem: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Quer dizer, viverás a vida eterna. Só está dizendo para amar a Deus e amar ao próximo, que se confundem. É impossível você amar ao próximo e não amar a Deus e vice-versa. Aí o homem, esse doutor da lei, querendo parecer que era justo, quer dizer, já com uma má intenção, um mau interesse por trás da pergunta: quem é meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz. Aí ele começa a historinha, conta a parábola. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, e aí eu posso agregar para vocês o seguinte: era uma estrada relativamente curta, são 40 quilômetros, mas era uma estrada muito perigosa. Na época, chamavam essa estrada de Jerusalém para Jericó de caminho sangrento, de estrada sangrenta. Era um lugar perigoso. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o roubaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto à beira da estrada. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Sacerdote era um homem, um religioso hebreu que estava circulando naquele lugar.
era de uma camada favorecida da sociedade judaica, da sociedade da época. Um levita, que é outra seita judaica, e aí seita não estou falando de maneira a menosprezar, seita tecnicamente, é uma espécie de judeu, veio àquele lugar, observou o homem que tinha sido roubado, que tinham batido nele, estava ali para morrer, e passa adiante e vai embora. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe o óleo e vinho nas feridas e as pensou, e cuidou, né? As pensou e cuidou. Depois, colocou o homem no cavalo, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem e tudo que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. E aí, Jesus, na parábola, pela primeira vez, vai perguntar. Até então, ele só estava respondendo. Qual desses 3, o sacerdote, o levita ou o samaritano, te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E aí o doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Olha o detalhe, gente. Eu falei do sacerdote, eu falei do levita e eu não comentei do samaritano. Samaritano era visto naquela época como um homem de outra raça, uma raça que os judeus menosprezavam. A gente vê no Evangelho que tem também aquela passagem da mulher samaritana e que Jesus fala com ela, não deveria falar porque ela era mulher e porque ela era samaritana e porque ela estava sem homem perto. E aí, tipo assim, os samaritanos eram execrados pelos judeus, ao ponto de vocês verem aí no Evangelho, quando o doutor da lei responde, Jesus pergunta: qual desses 3 te parece ter sido? Ele responde: aquele. Ele nem fala o samaritano, de tanto desprezo que os judeus nutriam pelos samaritanos. E aí, essa é a função dessa parábola. Olha, um homem que você considera menor foi capaz da prática da caridade, ele cuidou, ele levou para ter um teto uma pessoa que estava no caminho. E vocês, sacerdote, levita, que são muito tementes a Deus, não fizeram nada. Vocês viram aquele homem jazendo no meio da estrada, passaram e foram embora. Quem tem um comentário muito bonito sobre essa passagem do Evangelho é o Martin Luther King. No último discurso que ele fez antes de morrer, ele fala da parábola do bom samaritano. E ele faz uma proposta que é muito legal, porque ele diz o seguinte: é até razoável, a gente sempre pensa o que passou na cabeça do sacerdote, o que passava na cabeça do levita, quando eles estavam naquela estrada que era perigosa e se negaram a socorrer o homem que estava lá para morrer. Tem uns que dizem que eles estavam apressados para realizar algum culto religioso, outras pessoas que dizem eles estavam com medo, afinal de contas podia ser uma armadilha para eles mesmos serem atacados, ou então eles poderiam pensar o seguinte: poxa, se esse homem já está ali e foi atacado, tem gente perigosa por perto, é melhor me mandar ir embora. A gente sempre pensa no que levou eles a deixar para trás. O Martin Luther King ele propõe uma outra visão. Ele diz assim: o samaritano usou o ponto de vista da pessoa que estava lá abandonada para a morte. O que vai acontecer com ele se eu não parar? Ninguém tinha feito essa questão até então. Então, há 60 anos, é assim, e aí? Se eu não parar, o que vai ser da vida dessa pessoa? Então, assim, ele muda o ponto de vista. Eu achei interessantíssimo. E o terceiro, só uma questão. Naquelas exigências do bom samaritano, a única exigência é que fosse bom para com o próximo. Não tinha nenhum outro requisito para que fosse obtida a vida eterna. E o último trecho fala do mandamento maior, que é ainda mais conhecido que os 2 anteriores, que é aquela passagem famosa, onde outra seita judaica, que aí são os fariseus, se reúnem e eles resolvem questionar Jesus. Lembre-se, Jesus já tinha dito para os judeus, para a casta
política, econômica, religiosa daquela época. Eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Mas eles continuavam tentando Jesus, queriam fazer alguma pegadinha para ele, para poderem, de alguma maneira, condená-lo. Acabou que nem precisou disso. Mas eles perguntam, mestre, qual o grande mandamento da lei? E Jesus lhes respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o primeiro, maior e primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Eu acho interessante que em inglês a tradução para próximo é vizinho. Então é isso, você vai amar, porque às vezes a gente tem vizinhos meio indigestos, né? Então é isso, a gente tem que amar as pessoas indigestas também, para poder alcançar o amor divino. Mas nessa passagem a gente vai perceber que também não tem outro requisito a não ser amar. Amar de forma desinteressada, é um amar qualificado, não é um amar qualquer, não é um amar corriqueiro, é um amar que tem mais um grau de exigência, que é esse desinteresse. E aí eu volto à pergunta inicial do capítulo. O de que precisa o espírito para ser salvo? Kardec trabalha esses dois lemas aí, que são lemas católicos protestantes. Católicos e protestantes. A gente propõe, fora da caridade não há salvação. A gente, assim, a espiritualidade. Por que fora da igreja não há salvação, não funciona? Ou não deveria funcionar? E aí vocês devem reconhecer eu botei todo mundo no bolo, tá? Essa fotozinha aí de baixo é a foto da nossa querida casa, Centro Espírita, Amor, Caridade e Esperança. No canto superior direito, a gente tem aquele templo ali da Avenida Suburbana, Dom Helder Câmara agora, que é a Igreja Universal do Reino de Deus. Aí, no canto superior esquerdo, a gente tem um desenho simulando uma igreja. No canto inferior esquerdo, a gente tem um terreiro de Umbanda, no canto inferior direito, a gente tem um desenho de uma sinagoga. O problema do fora da igreja não há salvação é fora de que igreja? Fora de que religião? Fora de que verdade? Porque fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação se equivalem. Vejam, todas as religiões que nós estamos representando aí, tem outras também, propõem a salvação, propõem um reino de vida eterna e positiva. A questão é, o que você precisa fazer para chegar lá? Será que todo mundo tem que se submeter aos sacramentos da Igreja Católica para se salvar? E aí, se você não for batizado, crismado, casamento, sei lá, extrema-unção, você não vai para o reino de Deus? Será que todo mundo precisa pagar o dízimo para entrar no reino de Deus, senão a gente não vai entrar? Será que todo mundo precisa sacrificar animais para obter algum benefício? E por aí vai. Eu não estou criticando, eu só estou perguntando. Quando você cria cartilhas que têm que ser seguidas para alcançar a salvação, você exclui muita gente. São crenças que têm. Se você fizer isso daqui, você está dentro. Se você não fizer isso daqui, está fora. Então tem o está fora e o está dentro. Essa não é a proposta espírita. Fora da verdade não há salvação é igual, porque assim, todo mundo tem a verdade, só que assim, essas verdades são excludentes. Essas verdades, tipo assim, se você cumprir todas as verdades de um terreiro de Umbanda, necessariamente você está excluindo as verdades da Igreja Universal do Reino de Deus. E por aí vai. O que é a proposta espírita que se baseia na caridade compreende? Em muitos pontos fundamentais, nós somos todos iguais. Nós não dependemos de cartilha nenhuma. Nós não dependemos de seguir rito nenhum. Que pontos fundamentais são esses? Todos nós vamos desencarnar, gente.
Não interessa a religião que nós sigamos, todos nós vamos reencarnar, desencarnar, e nós acreditamos na reencarnação. Todos nós passamos por dores, todos nós passamos por desafios. E aí, e todos nós vamos ser salvos dentro desse conceito de que a gente vai alcançar a vida eterna. Para a gente vai se aperfeiçoar. O que eu quero dizer é que nós não precisamos de exclusão, nós precisamos de ferramentas que nos permitam alcançar o nosso aperfeiçoamento. E aí, quando o Espiritismo vem e diz, fora da caridade não há salvação, e diz que a caridade é a prática virtuosa do pensar, do sentir e do agir, ele facilita, a doutrina espírita, o Espiritismo facilita que nós alcancemos esse estado de salvação. Pensando ainda naquela questão do fora da igreja e fora da verdade, não há salvação, vocês imaginam Chico Xavier, que não seguia a cartilha da igreja? Não sei se Chico Xavier era batizado, se ele foi crismado, etc. e tal. Será que ele não vai ser salvo? Será que Gandhi, que é hinduísta, não vai ser salvo? Martin Luther King, Dalai Lama, o Betinho, que eu não sei nem se professava alguma fé, aquela campanha Quem tem fome tem pressa, e o cuidado que ele teve com milhares de pessoas desde a década de 80, será que esses homens, se não seguirem cartilhas de determinadas religiões, ou se não seguirem verdades de determinadas religiões, eles não alcançarão o reino eterno? Eu acho pouco provável, né? E aí a gente chega no conceito de caridade de Paulo. Paulo de Tarso, Saulo, que se tornou Paulo, acho que um dos maiores personagens do cristianismo. A história dele é fantástica, a evolução dele é fantástica, e a dificuldade é a gente ler esse trecho da primeira carta aos Coríntios e não lembrar da música do Renato Russo, Monte Castelo. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Eu creio que Paulo queria falar mais ou menos o seguinte: eu posso me comunicar em todas as línguas, eu posso me comunicar até com o mundo espiritual, mas se eu não tiver a ação no bem, a vontade de agir no bem, se eu não tiver caridade, não adianta nada esse acesso que eu tenho às pessoas e esse acesso que eu tenho aos espíritos. Continua Paulo. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e que tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, eu nada sou. Paulo falando que, com todo o conhecimento dele, com toda a ação de fé dele, com tudo que ele falava e como ele divulgava o cristianismo naquela época, se ele não fosse bom de maneira qualificada, bom de maneira desinteressada, ele não conseguiria se aperfeiçoar. O nada sou eu não conseguiria passar do estágio que eu estou para um estágio melhor. E olha que interessante, né? A gente sempre pensa em caridade como doar coisas, doar bens, doar dinheiro, doar comida, é a campanha do quilo, é a campanha do agasalho, que sim, são muito importantes, mas não é disso que nós estamos falando. Olha o que Paulo fala. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Então, quer dizer, eu posso entregar lá o óbolo da viúva, eu posso pagar o dízimo, eu posso fazer doação na casa espírita, eu posso sacrificar animais, eu posso fazer tudo. Mas se eu não te fizer o bem desinteressado, eu não consigo a minha salvação, que dirá dos outros. E ele explica que a virtude da caridade é paciente, é branda e é benfazeja. A caridade não é triste, não cria temor, não é precipitada. A caridade não se enche de orgulho e não é desdenhosa. Não cuida dos seus interesses. Olha aí o bem desinteressado. E aí eu vi alguns estudos
falando sobre um filósofo chamado Immanuel Kant, que Kant falava o seguinte: se nós tivéssemos a possibilidade de ver Deus, a gente jamais conseguiria fazer a caridade, porque ou a gente cumpriria a lei de Deus por temor, por ter medo, e aí já haveria o interesse, ou a gente cumpriria a lei de Deus porque a gente queria bajular, e aí também teria interesse. Então, assim, talvez a gente não ter acesso a Deus direto permita que a gente evolua um pouco mais até ter mais maturidade para isso, permita que a gente desenvolva melhor a nossa caridade. A caridade não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, o que é indulgência, é uma virtude, é o bem pensar. Não se rejubila com injustiça, mas fica alegre com a verdade. Tudo suporta, o tudo suportar é o bem sentir, é o perdoar. Tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, ele está falando que fé é uma virtude, que esperança é uma virtude, como eu já falei, que indulgência, que benevolência, que perdão, tudo isso são virtudes. Mas de todas, a caridade é a mais importante, é a mais excelente, porque a caridade é o caminho que nos leva a Deus, é o caminho que se nós compreendermos e reproduzirmos a caridade como Jesus fez, é o caminho para alcançar Deus. E aí, no finalzinho, vem a instrução dos espíritos. O que eu estudei? É como se eles tivessem trazido a carta de Paulo, que é uma carta lá do início do cristianismo, a gente está falando aí por volta dos anos 100, e é lá em 1860, Paulo, o Espírito Paulo, tivesse oportunidade de revisitar aqueles conceitos para afirmar o seguinte: olha, aquilo tudo que eu escrevi lá por volta do ano 100, quando eu escrevi aos Coríntios, continua servindo para os dias de hoje e é uma mensagem para a sociedade atual. Essa foi atual de 1860 e atual de 2024. E aí ele vem, a primeira coisa que Paulo, Espírito, em 1860, escreve: fora da caridade não há salvação. Eu vou retomar aqui o conceito que caridade é benevolência, é indulgência e é perdão. E esses conceitos são tratados no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, por Paulo e seguidores de Paulo. São os espíritos que trazem essas mensagens. Diz o Paulo: essa divisa, fora da caridade não há salvação, esse lema, essa máxima, é a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Vamos lá, o que tem de chave aí interessante para conversar com vocês? O povo hebreu, quando fez o êxodo do Egito para a terra prometida, ele foi caminhando em coluna. Eles se organizavam em coluna no deserto. E essa coluna, durante o dia, era recoberta por uma nuvenzinha, para permitir que eles sobrevivessem àquele calor. E durante a noite, ele, em tese, pelo que contam as escrituras, de uma maneira conotativa, tá, gente? O fogo de noite era o que conduzia essas colunas para iluminar o caminho do povo hebreu. E aí, quando se fala em guia, aí está se falando guiar pelo deserto e está se falando em guia referindo-se a Jesus Cristo. O deserto aí é uma alusão ao deserto para onde Jesus foi antes de começar o seu ministério, onde ele passou 40 dias para se centrar e poder começar a proclamação da Boa Nova. Está se referindo também ao deserto para onde João Batista ia quando queria se renovar. Se refere ao deserto que foi a casa dos hebreus por 40 anos, quando eles fizeram o êxodo do Egito para a Terra Prometida. Se refere, sobretudo, ao deserto que nós, homens materiais do século XX, vivemos hoje. O que é o deserto? O deserto é a vida material.
O deserto é a distância da vida espiritual. Quando a gente conseguir atravessar esse deserto, a gente vai estar na nossa terra prometida. A terra prometida é a nossa salvação. A terra prometida é o resultado dos nossos atos de caridade ao longo de todas as nossas existências. E aí, logo em seguida, Paulo, Espírito Paulo, se fala que se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá, a caridade, tá, gente? Desculpa, fora da caridade não há salvação, se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos do meu Pai. Então, a caridade vai ser o critério, o requisito utilizado por Jesus para fazer essa separação entre os que vão e os que ficam, entre os que vão para o mundo de regeneração e os que vão ter que permanecer no mundo de provas e expiações para poder se aprimorar. E aí continua o Espírito de Paulo: nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Foi aquilo que a gente falou lá no comecinho. A caridade, segundo Jesus, por que a gente vai tentar entender o que é caridade segundo Jesus? Porque é o parâmetro que a gente precisa para a gente poder se aperfeiçoar. E aí, assim, a gente precisa lembrar que Jesus não veio só falar em caridade, falar em bondade, em benevolência, em indulgência. Jesus praticava isso tudo. Por que Jesus é exemplo? Porque ele veio dar aula sobre isso? De forma alguma. Jesus é exemplo porque ele se comportou dessa maneira quando ele estava aqui encarnado. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima: fora da caridade não há salvação, de ordem divina. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade. Quer dizer, passe todo o seu pensamento, passe todo o seu sentimento, passe todas as suas ações pelo filtro da caridade, e a consciência vos responderá. Não só a passagem da sua ação, do seu pensamento e do seu sentimento pelo filtro da caridade vai evitar que você pratique o mal, mas também fará que pratiqueis o bem. Porque uma virtude negativa não basta. Quer dizer, não basta você não fazer o mal e não basta você fazer o bem. É necessária uma virtude ativa. A virtude ativa é o bem qualificado, que é a benevolência, o pensamento qualificado, que é a indulgência, o perdão qualificado, né? O sentir qualificado, que é o perdão. Não é, meus amigos, agradecer a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que possuem a luz do Espiritismo vão ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos fará melhores cristãos. Então, quer dizer, a prática da caridade, que é uma proposta da doutrina espírita, não só para aqueles que se dizem espírita, mas para qualquer pessoa, ateus, católicos, muçulmanos, judeus, hindus, a prática da caridade é que leva à salvação. Todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertencem. Todos que praticam a caridade. Vocês estão vendo que não tem nenhum outro requisito que não seja caridade. A gente não tem que fazer aliança com nada nem com ninguém. A gente não precisa sair. Eu sou muito católica. Tá, continua sendo católica, mas faz a caridade que você vai alcançar o reino de Deus, você vai alcançar a salvação, né? Essa é a proposta do Espiritismo. E para fechar, é breve, eu acho que eu nunca fiz uma palestra que tenha fluído tão rápido, embora saiba agora que já são 4h54, não foi tão rápido assim. Eu vi essa imagem assim, desse coração na mão, e eu acho que ela traduz essa questão da benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Assim, meu coração está aqui para te servir. Pode parecer piegas, mas eu acho que foi exatamente isso que Jesus Cristo veio fazer. Ele se colocou nas 3 dimensões, né, no pensar, no agir e no sentir,
de maneira a nos servir sempre da maneira mais virtuosa possível. E a gente lembrar que, segundo as nossas próprias obras, segundo as nossas boas obras, que têm todas aquelas qualidades e feitas de maneira desinteressada, cumprindo a lei de Deus, nós poderemos nos tornar seres humanos de bem. Então, eu desejo a vocês todos uma tarde de muita paz. Agradeço a paciência, a boa vontade de vocês. Peço encarecidamente que vocês leiam por conta própria o capítulo, que talvez fique mais claro do que eu, né? Porque lá foi Kardeczinho que falou, tá bem? Uma boa tarde para todos. Muito obrigada. Cristiana, muito obrigado. O seu trabalho atingiu plenamente os objetivos, porque quando você falou no início que estava preocupada que o capítulo era muito extenso, na realidade, caridade é a vida, né? Na verdade, o capítulo é a vida toda. É o que a gente está fazendo aqui, e isso aqui ficou muito claro para todos nós. Agora, Obrigada. para terminar, eu queria pedir, convidar você a fazer a nossa oração final, mas nós que estamos aqui fraternalmente, como casa espírita, nós vamos aproveitar o momento da sua oração para nós também trabalharmos no sentido de, durante a sua prece, nós vibrarmos positivamente, porque nós sabemos que nesses momentos a espiritualidade encaminha essas energias, essa comunhão de energias para fins que nós precisamos compreender que são sempre importantes. Então, por favor, Cristiano, Eu nossa vou lá. prece final. Antes de fazer oração, Celso, eu só vou pontuar e ponderar o seguinte: embora a proposta espírita de fora da caridade não há salvação, será aparentemente mais fácil porque tem muito menos requisito, na verdade ela é muito mais difícil, né? Depois de passar os últimos dias, as últimas semanas estudando o tema, a nossa conduta fica mais pensada, porque na maior parte do tempo as nossas ações não são caridosas e torná-las caridosas é muito difícil, né? Enfim, Olha, Cristiano, sem querer me demorar, o seu comentário suscita o seguinte: sempre que alguém fala que é difícil e é mais profundo do que a gente imagina, é sinal que essa pessoa está no caminho da verdade, porque tudo aquilo que é superficial, fácil e muito tranquilo não nos faz progredir, né? Então, bendito o momento em que a gente encontra uma dificuldade mesmo de entendimento, porque é isso que faz a gente crescer. E, nesse sim, sentido, as coisas ditas suscitaram justamente esse tipo é difícil. O mais importante não é que seja difícil, o mais importante é que seja necessário. Bom, exato. passar a palavra para você. Vamos lá. Eu convido a todos os que